Vamos lá. Nesse sentido aí é Cristologia. Bom, milhares de heresias, tudo bem? Milhares de heresias circulam mundo afora por causa da insondabilidade do mistério de Cristo. Por que existem tantas heresias em cristologia? É natural, é um mistério. O pessoal tem curiosidade de falar sobre Jesus. É natural, porque o mistério de Cristo é insondável. Falou e não chegou muito longe. Aí chega aquele momento que, será possível que eu vou estudar a vida inteira e não vou conseguir entender isso aqui? Aí um ou outro aventureiro fala: eu entendi mais do que todos os meus mestres. Eu entendi mais do que todos os mestres da igreja. Tertuliano não entendeu, Inácio não entendeu, Policarpo não entendeu, Irineu não entendeu, Agostinho não entendeu, Tomás de Aquino não entendeu, nem Lutero, nem Calvino, mas eu entendi. Tem um ou outro aventureiro que acredita que ele é o mestre dos magos. Então ele tem um Cristo dele, que é o Cristo dos Cristos. É um mistério, tá bem? Cristo é um mistério insondável. Ele apanha o sábio na sua própria sabedoria e o tolo na sua própria tolice. Você é sábio segundo os seus olhos. É a armadilha que Cristo precisa para poder fazer você tropeçar, não por maldade, mas porque não dá para você esvaziar o mistério de Cristo. Não dá. Você chega. Vocês acham que foi simples para os apóstolos eles começarem a associar o nome de Jesus a Cristo? Não foi fácil. Jesus, filho do homem, Cristo, um Messias. Não foi fácil eles começarem a associar isso aí. Não foi fácil para os apóstolos. Eles não falaram claramente: Jesus Cristo é Deus. Você não tem no Novo Testamento Jesus Cristo é Deus. Você tem por enigma, você tem por insinuação, você tem por parábola, mas você não tem um texto claro: Jesus Cristo é Deus. Só que você tem Jesus, o Espírito Santo e Deus lado a lado. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Pronto, lado a lado, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que não falou claramente. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, quando ele está se despedindo no capítulo 20 de Atos, ele fala: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando, porque o Espírito Santo o comprou com o seu próprio sangue. Aí o mistério é tão terrível que a gente tem a igreja da Voz da Verdade, que fala que o Espírito Santo é Jesus, porque o Espírito Santo tem sangue. Calma, como assim o Espírito Santo tem sangue? Não, está escrito aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. O sangue é de Deus ou é do Espírito Santo? E aí a igreja Voz da Verdade, que a gente canta os hinos dele, até eu admiro, aprecio, ouço, tá? Não tenho problema nenhum quanto a isso aí com a Voz da Verdade, mas eu sei que o sangue não é do Espírito Santo. E também sei que o sangue não é do Deus Pai. Eu sei que o sangue é do Filho. Foi Ele que disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. Por que o Voz da Verdade ensina isso? Porque eles são unicistas, tropeçaram nessa doutrina. Eles não conseguem crer na doutrina da Trindade. Não conseguem, tropeçaram nesse texto. Tropeçaram. E por quê? A insondabilidade do mistério de Cristo. Desde o início de sua revelação, surgiram os primeiros heresiarcas. O que é um heresiarca? É o pai da heresia. Bem? É o pai. É aquele que teve um entendimento diferente de todo mundo. Isso é um heresiarca. Isso é desde o princípio. Eu não vou culpá-los porque está no começo. Não temos certeza sobre as coisas. Não estou andando lado a lado com os apóstolos. Estou um pouco distante. Então eu acho que o Cristo é mais ou menos isso. Eu não vou culpá-los. Só que a igreja reagiu. Quando veio uma heresia muito braba, sabe? Daquela que nega que Jesus é o Filho de Deus, que nega a divindade do Espírito Santo, que nega a divindade do Cristo,
que nega a eficácia do sangue de Jesus, a igreja bateu de frente. Tem algumas heresias que a gente deixa passar de largo porque não afeta, sabe? É heresia, mas não afeta. Mas tem heresia que torce a verdade, que acaba com a doutrina de Cristo. Essa daí a igreja reagiu. Olha lá, heresias manchando a cristologia com a ideia de um Cristo docético. A palavra docético aí vocês podem grifar na apostila de vocês, tá? E pode escrever no caderno. Docético, isto é, que aparentava ser humano, como foi feita uma pergunta entre nós aqui. Ele não poderia simplesmente vir do céu sem passar pelo útero de Maria, ter uma aparência humana? Pensaram nisso muito antes da gente. Lá no século II já pensaram. O verdadeiro Cristo não pode ser um ser humano, porque o Deus não pode sofrer. Um Deus que sofre não é Deus. Deus não pode sofrer. Se eu falo que Ele é o Filho de Deus e Ele sofreu, Ele não é humano, ou Ele não é divino. Se Ele sofreu, Ele não é divino. Se Ele é divino, Ele não sofreu. Mas e aí, Cristo na cruz? Foi uma representação teatral. Aparentava que estava sofrendo. Ai, está doendo, mas não está doendo coisa nenhuma. Está sangrando, mas não está sangrando coisa nenhuma. Quer dizer que não tem paixão. Se não tem paixão, o autor aos Hebreus errou, porque o autor aos Hebreus fala que ele, por causa da paixão da morte, é que ele suportou a cruz, a paixão de Cristo. Ó a heresia brava aqui, ó, terrível, heresia de perdição, diz o apóstolo Pedro, tá? Essa heresia te leva para outro Cristo, essa te leva para outro evangelho, essa daqui tira a sua salvação. A irmã perguntou, por exemplo, o conhecimento que eu tenho sobre Cristo não é suficiente para a minha salvação? Se o conhecimento que a irmã tem for uma revelação das Escrituras de Deus, produz a salvação. Mas se for um conhecimento falsificado, se um cego conduzir outro cego, caem dois no buraco, caem todos no buraco. Palavras de Jesus. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Não pode a árvore boa produzir maus frutos. Não pode a árvore má produzir bons frutos. Não pode uma heresia falsa produzir uma salvação verdadeira. Não pode um Cristo docético, que só aparentou que sofreu, entender o que é sofrimento de verdade. Ele realmente não sabe o que é chorar. Esse Cristo docético aqui, ó, tá? Docético, ó. Docético significa na aparência, ó. Isto é, que aparentava ser humano, mas não era realmente humano. Contra esta heresia, Inácio, bispo de Antioquia, se levantou. Por quê? Inácio, ele é um bispo chamado bispo pós-apostólico. Inácio, ele é discípulo dos apóstolos, tá? Ele esteve bem perto do apóstolo João, por exemplo. Inácio de Antioquia foi um dos discípulos do apóstolo João. Ele viu o pessoal explicando e as pessoas com o olho brilhando, sabe? Olha que Cristo é esse, porque a pregação do herege é uma pregação que ela é encantadora. Ele é simpático, tá? Ele consegue levar um monte de pessoas com ele. Ele é sábio segundo a carne. As explicações dele são assim, explicações convincentes. É bom de oratória. Só que ele está sendo estimulado pelo espírito de heresia. O apóstolo Paulo fala: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a ensino de demônio. É o demônio que está negando que Cristo veio em carne e sangue. O apóstolo João escreveu isso aí. Quem é o anticristo? Senão aquele que nega que o Filho veio em carne e sangue. O espírito do anticristo estava lutando contra a cristologia, contra a revelação de que Jesus veio em carne e sangue. É só aparência. Pela lógica está certo, né? Um Deus não pode sofrer. Se sofreu, não é Deus. Então ele sofreu só na aparência, doceticamente. A palavra grega, tá? Aparência. Aí Inácio escreveu, tá bem? Torna-te surdo, recomendação do bispo da igreja de Antioquia. Antioquia é aquela igreja que começou as missões, bem?
torna-te surdo quando te falam de um Jesus Cristo fora daquele que foi da família de Davi. Já está dizendo que Jesus ele veio pela linhagem de Davi. É o Evangelho que fala isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então fica surdo. Falaram de um Cristo que não tem linhagem. Opa, como assim não tem linhagem? Os evangelhos falam que ele tem. Filho de Maria, que nasceu autenticamente. Jesus ele realmente passou pelo útero de Maria, e Maria realmente deu a luz ao Filho de Deus. A luz foi gerado, foram 9 meses. Ela realmente gerou o corpo humano ou mortal de Cristo. Falaram que Cristo não passou por ali, pela manjedoura, não passou por Maria. Inácio diz: torna-te surdo. Ele nasceu autenticamente, comeu e bebeu, tá? Ele teve nutrição e crescimento humano, natural, igual de qualquer criança. Tanto é que Herodes queria matá-lo. Precisava correr atrás de Jesus para matar, se Jesus era só uma aparência? Era um fantasma? Era um mito? Não. Então Cristo realmente ele passou pela sua infância, e José e Maria tiveram que fugir com Jesus para o Egito. Tiveram que fugir de verdade. Colocou ele lá dentro de um balaio lá e sumiu. O anjo avisou: pega o menino e vai-te para o Egito, porque Herodes procurará a vida do menino para matá-lo. Mas não era o filho de Deus? Só que ele está dentro de uma história humana. É uma história divina dentro de uma manjedoura. Essa humanidade de Jesus, na cristologia a gente vai estudar bastante, tá? A gente vai falar muito mais sobre a humanidade de Jesus ainda. Mas tem que ficar muito claro para você: não é um Cristo docético, não é um Cristo super divino que não sofre. Não, é tão sofredor que o pai e a mãe fugiu para o Egito e não foram teleportados, entendeu? Opa, não foi teleportado, nem nas asas de um anjo, entendeu? Não, foi lá na cangalha mesmo, fugindo de jumentinho, burrinho, nas costas, no balaio, fugindo de verdade, tá? Se escondendo. Não teve milagre. O milagre foi o nascimento dele, mas não teve milagre para a gestação. Foram 9 meses mesmo. A barriga de Maria cresceu mesmo. Tanto é que quando ela foi lá conversar com Isabel, que ela saudou, a criancinha saltou no ventre, quando a mãe de Cristo saudou Isabel, porque ela já estava grávida. Onde se dá que a mãe de meu Senhor venha visitar a sua serva? Cristo já estava no útero de Maria. Teve contato com José? Não teve contato com homem algum. Foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o milagre. Mas foi gerado autenticamente, não foi aparência. Padeceu verdadeiramente sob o poder de Pôncio Pilatos. Passou por um julgamento diante de Anás, Caifás, Pilatos e Herodes. E os evangelhos, chamados evangelhos gnósticos, falam que naquela hora que Jesus estava ali, não era Jesus. Que Jesus não sentia nada. Os evangelhos gnósticos dizem o seguinte: que Cristo estava ali, mas ele estava representando um papel. Ele não sentiu nada quando os soldados bateram nele. Não sentiu nada quando os soldados bateram nele com a mão. Se você ler a história de Jesus, diz que pegaram uma cana e batiam com a coroa de espinho com a cana na cabeça dele. Tiraram a capa e ficavam se colocando diante dele, dizendo: profetiza-nos quem foi que te bateu. Os evangelhos gnósticos, aqueles falsos evangelhos, diziam que isso estava acontecendo, mas Jesus não estava sentindo nada, que nem era Jesus. Ele não estava nem ali, ele era uma espécie de fantasma que parecia que estava sofrendo. E quando ele estava diante de Pilatos, ele não estava sentindo nada também. E os evangelhos gnósticos ainda dizem que na hora que Jesus estava indo para a cruz, Simão Cirineu foi constrangido a pegar a cruz de Cristo. Nessa hora Cristo assumiu o lugar de Simão e Simão assumiu o lugar de Cristo, e que na hora da crucificação crucificaram Simão e não Jesus. Olha quanta loucura para salvar Cristo.
Salvar Cristo. Está nos evangelhos. Hoje a gente tem os evangelhos canônicos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles falam que foi Cristo quem foi crucificado. Todos eles. Mas os evangelhos paralelos, esses gnósticos, falam que não foi Cristo, foi Simão. Jesus trocou de lugar, houve uma trapaça divina. Uma trapaça. Jesus empurrou o cara e saiu fora. Dá para acreditar nisso? Tudo para salvar Cristo, porque Cristo não podia morrer na cruz, mas Cristo tinha que oferecer um sacrifício. E usa qual artifício? Usa inclusive o Antigo Testamento para dizer que assim como Isaac foi retirado e um cordeiro foi oferecido no lugar, também Simão foi colocado no lugar, porque ele era realmente um pecador de verdade. Jesus não era pecador, não podia morrer pelos pecados. Olha a lógica, está vendo aí? É uma lógica. Como que Cristo vai morrer pelos pecados se ele não tem pecado nenhum? João fala, porque ele é o Cordeiro de Deus, sem máculas, sem defeito e sem mancha. Então olha lá, morreu verdadeiramente sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado e morreu verdadeiramente, das 9 da manhã às 3 da tarde. E quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo dito isto, expirou, é porque ele morreu mesmo, verdadeiramente. Não foi uma encenação, não foi uma história, um mito, uma lenda. Morreu de verdade, morreu na carne. O corpo dele esfriou e foi colocado na sepultura. De que me valeria estar em cadeias? Por quê? Porque o Inácio está sendo levado para ser morto em Roma. Ele foi preso. Milhares e milhares de cristãos eram mortos, entregues aos leões, queimados vivos. E aí Inácio fala: de que me valeria estar sofrendo tanto, tá? Se Cristo sofreu somente na aparência, como certos pretendem. Se nem o meu Cristo enfrentou a cruz, o que eu tenho que enfrentar? Se nem o meu Cristo foi lá para a morte, por que eu tenho que morrer? Por que eu tenho que morrer por um Cristo que não morreu por mim? É o que Inácio está perguntando, ele está argumentando. Se Cristo não padeceu nada disso, ele não pode te salvar. E tem um monte de gente aí que ensina um Cristo docético, um Cristo que não sofre. Tem um monte de igreja com um monte de evangelho onde Cristo não assume a cruz, Cristo não assume o sofrimento, Cristo não assume a pobreza, Cristo não assume a doença, Cristo não assume o fracasso. Quantas vezes Jesus ele pregou e as pessoas não se converteram? Ele dizia: ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim, porque as pessoas se converteram com a pregação de Jonas. Eu sou maior do que Jonas e vocês não se converteram com a minha pregação. Fracasso na pregação, fracasso. A gente não pode fracassar, não. A minha pregação tem que ser boa, minha pregação tem que trazer almas para Jesus. Se eu pregar e alguém não aceitar Jesus, eu acho que eu estou fora da presença de Deus. Quantas pregações Jesus chegou e fez e o pessoal no final foi embora do culto sem dar nem oferta? Não. E aí Cristo falou: tudo bem, vocês podem ir também, pode levar a oferta no bolso, não tem problema. Cristo ele teve vários fracassos, várias tristezas. Jesus desceu do alto do monte da transfiguração em Mateus capítulo 17, e aí ele falou: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis e até quando estarei convosco? Fracasso. Cristo não pode enfraquecer. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. A angústia fazia parte do dia a dia de Jesus. Angústia. Se condoía, via as pessoas que andavam como ovelhas que não tem pastor, e nem por isso ele virou super-astro de falar: olha, eu vou trazer os anjos agora aqui, a gente vai arrebanhar todo mundo. Não. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele envie trabalhadores para a seara. Fraqueza e dependência. Esse é o Cristo das Escrituras. O Cristo gnóstico não precisa de nada disso, e o Cristo do espetáculo evangélico também não precisa de nada disso. Erguei as mãos e dai glória a Deus. É legal, fica bom no culto. Só que tem um Cristo nas Escrituras que não cantaria isso nunca. Eu tive um amigo, sabe? Ele era bem crítico, pastor. Ele dizia o seguinte: sabe quantos hinos Jesus cantou? Um só. No dia da ceia. Ele dizia: é uma cantada
cantarola na igreja. É até difícil a gente falar isso, porque a minha igreja também ela é assim, é 75% de cântico, né? Eu não sou contra, porque é cultura da igreja, a igreja é assim. Se você começar a diminuir o tempo do louvor, o pessoal vai reclamar. Só que esse meu amigo dizia o seguinte: uma cantarola na igreja para meia hora de palavra, e às vezes o pregador não está nem preparado. Eu ficava louco com isso, né? Aí eu já tive outro amigo que falou o seguinte: não, é 50%, cantem o que vocês quiserem aí na primeira hora do culto, mas depois senta mais uma hora para ouvir eu pregar. Então dividia meio a meio. Quer dizer, e Jesus cantou um hino só. O que quer dizer isso aí? É muito entretenimento e para pouco conteúdo. Muito entretenimento, muita distração. A poesia é boa, a música é boa, mas a gente tem que ver se o ministério de Cristo era esse, tá? Se o ministério de Cristo era de entretenimento ou de cântico. Então é uma reflexão para nós. Bom, estamos chegando aqui ao instante final, tá bem? Da nossa aula de hoje. Essa citação está no livro Documentos da Igreja Cristã, do Henry Bettenson, tá? Henry Bettenson escreveu esse livro e lá está essa citação. Bom, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos abrir agora para algumas perguntas, a gente está no horário ainda.